Agora, o interessante é que aqui nós estamos trabalhando, por isso que eu digo que nós vamos surpreender o mundo. Aprovamos ontem o saneamento, 100 milhões de brasileiros que no meio dessa crise tiveram problema, porque faltando água para 35 milhões de pessoas e esgoto para 100 milhões de brasileiros, aprovamos ontem o saneamento. Era um projeto que estava parado lá. Foi rápido. Não? Foi bom, muita ajuda do Congresso. Então, o que está acontecendo? Nós estamos produzindo. Durante esse período, em vez de estarmos só nos lamentando ou enfrentando só a doença, nós estamos também com uma pauta positiva. E agora vamos para os marcos regulatórios. E depois vem o programa do emprego também, do Verde e Amarelo, a Renda Brasil. O senhor está cheio de novidades para trazer. Tem também o FGTS. O FGTS nós vamos liberar quando acabarmos. Vamos liberar também o FGTS. Né? São 30 e poucos bilhões de recursos. Para 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas também. Começa segunda-feira. Então, o que nós podíamos fazer, presidente, do ponto de vista de recursos, nós empenhamos 2 vezes mais do que os países emergentes. Aquela sua ideia de não deixar nenhum brasileiro para trás, não pode faltar dinheiro para a saúde, isso foi cumprido. Nós gastamos 2 vezes mais do que os países emergentes. E 10% acima da média dos avançados também. Então, o Brasil, ninguém pode dizer que o Brasil Paulo, não olhou para a saúde. Fala alguma coisa, você deu socorro a estados e municípios em duas oportunidades. Quanto mais ou menos e que forma foi esse socorro? Foram 150 bilhões. Quando começou a conversa com os governadores, a primeira visita que eles fizeram ao senhor, nós já tínhamos liberamos 50 bilhões, porque fizemos 8 bilhões, transferência fundo a fundo. É o seguinte, dinheiro na veia para a saúde. O Fundo Nacional de Saúde passou 8 bilhões para estados e municípios. Logo depois, 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social. São coisas como a Santa Casa de Misericórdia, não é? Esses hospitais que são mantidos, não é, por entidades sem fim lucrativo, só passou mais 2 bilhões. Depois passamos mais 16 bilhões que os estados e municípios diziam, olha, nossa arrecadação vai cair. Ora, a do governo federal caiu também. Sim. Mas mesmo assim nós mantivemos a mesma transferência que fizemos o ano passado. Foi um compromisso que assumimos com governadores e prefeitos. Independente de partido. Independente de partido. Todos os governadores, todos os prefeitos. Todos os governadores, todos os prefeitos. Porque tem também o problema assim, transporte urbano. Você precisa manter funcionando o transporte urbano. Alguém pode precisar, está todo mundo em distanciamento social, mas de repente alguém precisa pegar um ônibus, visitar a mãe ou ir para o hospital, qualquer coisa. Você precisa ter o transporte urbano. Da mesma forma, merenda escolar. Tem uma opção de coisa que era dada na escola, que de repente as crianças vão para casa e perdem a merenda escolar. Então você precisa também manter isso funcionando. Mandamos mais 60 bilhões. Quando somamos tudo, foram 150 bilhões para estados e municípios. Nunca houve tanto dinheiro para estados e municípios. Por isso que a economia foi preservada, ela continua funcionando, apesar das vendas caírem, a produção seguiu. Teve uma super safra, ao mesmo tempo a parte de transporte. Então a Tereza Cristina garantindo a super safra de um lado, o Tarcísio trazendo... O homem do campo não parou. Não parou. Não parou. Continuou produzindo e bateu recorde em relação à colheita do ano passado. Sim. E o Brasil é o único país do mundo que está aumentando as exportações. Sim. Porque como o nosso homem de campo continuou trabalhando, as exportações brasileiras, principalmente produto agrícola, minério, também, produtos também agropecuária e também minerais. Então as exportações brasileiras continuam subindo. O choque que vinha de fora no Brasil acabou não vindo porque as exportações continuaram girando. Então eu acho que o Brasil tem condições de surpreender o mundo saindo em